Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A casa de aluguel. Quando eu tinha 12 anos, a minha família, que era composta por mim, meu irmão e minha mãe, se mudou para uma casa de aluguel, que era do meu avô de consideração. E desde que começamos a morar nessa casa, muitas coisas estranhas aconteceram. A casa tinha 3 quartos, então cada um iria ter o seu. E em um processo de reforma, achamos uns desenhos de símbolos estranhos nas paredes dos quartos, principalmente no meu. E quando questionamos o meu avô, ele disse que o filho dele era satanista e ficava desenhando esses símbolos nas paredes. E foi a partir do primeiro mês que começaram a acontecer os eventos. A minha mãe costumava ficar sozinha quando eu e meu irmão íamos para a casa do meu pai aos finais de semana. E em um desses dias, ela estava sozinha em casa quando decidiu ir ao banheiro à noite. As luzes estavam acesas. Como a porta do banheiro ficava de frente para o corredor da casa, ela deixou a porta aberta, pois ela não queria ligar a luz. No instante em que ela se sentou na privada, ela viu que parecia ser a sombra de um homem gordo e meio baixo passando no corredor. Ela ficou muito assustada em saber que tinha alguém em casa. Daí ela se levantou e viu que o homem se sentou no sofá ao lado da árvore de Natal e ficou ali, olhando para ela. Minha mãe disse que naquela noite, assim que foi dormir, ela acordou de madrugada, quase de manhã, com os barulhos estrondosos na cozinha, e quando foi ver, tudo havia sido derrubado no chão, desde potes com mantimentos a copos de vidro. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu mandei um e-mail pedindo mais detalhe dessa história, né? Eu queria saber o que a mãe dela fez ao ver o homem se sentar e ficar olhando para ela, né? Porque em seguida ela fala que ao dormir... Como assim, gente? Ela viu um homem olhando para ela. Queria saber se esse homem desapareceu, se ela estava acostumada, se ela ignorou, né? Por estar acostumada. Mas eu não obtive resposta até este momento. Então vamos ficar sem saber desses detalhes, né? Mas vamos lá, continuando. A outra história aconteceu comigo. Era o dia do aniversário do meu falecido avô paterno, que não cheguei a conhecê-lo. Mas, por algum motivo, eu estava sentindo muita falta dele naquele dia. Então acompanhei a minha avó acendendo uma vela para ele e postei algumas fotos suas em minhas redes sociais para homenageá-lo. Logo anoiteceu e eu estava no meu quarto escutando música alta pelo meu celular e fazendo bastante barulho. Até que abri meu status para ver a foto do meu avô. Foi quando eu vi um... shhh. Logo me assustei e abaixei o volume da música e continuei mexendo no celular. Até que eu vi 3 batidas na janela que ficava ao meu lado e um... shhh de novo. Foi aí que eu entendi que era para eu dormir. E assim fiz. Desliguei tudo e fui dormir o mais rápido que eu pude. No dia seguinte, eu só pensava que, naquela noite, era meu avô que tinha ido me visitar. Mas o meu pai, que é presbiteriano, disse para eu repreender, pois não era meu avô. E foi assim que até hoje eu penso que atraí algum espírito por estar perturbando a paz dos mortos. E esses relatos foram enviados pela Isabela do Rio de Janeiro. Delírio ou paralisia do sono? Tudo começou comigo tendo paralisia do sono, isso alguns anos atrás. E nessa paralisia eu acordava com gritos do meu pai pedindo ajuda. E quando abri os olhos, não me mexia. Certamente tratava-se de uma paralisia. E meu quarto estava dentro da alucinação, quase completamente escuro. Mas existiam claridade de velas, apesar de não enxergá-las. A minha cama era de casal e ao meu lado direito ficava a porta, que eu sempre deixava fechada. Nunca abria, nem deixava aberta enquanto dormia. Na paralisia, essa porta estava aberta e aquelas luzes de vela estavam mais forte fora do quarto. Sombras se mexiam, como se fossem velas mesmo. E nesse estágio eu já estava desesperada. Queria sair para ajudar meu pai, que não parava de gritar e gemer por ajuda.
Em dado momento, tudo se calou e eu fui tomada por mais medo. Quando de repente, ao meu lado direito, na porta, passou uma mulher com vestimentas antigas. A luz de velas parecia ser um vestido branco, mas que reluzia de amarelo. A mulher passou cantarolando. Era nesse sentido a cantoria, nesse tipo de sonoridade, bem baixinho. E ela passou varrendo. Depois entrou no meu quarto e ficou cantarolando e varrendo. Em seguida, parou ao meu lado e saiu. Eu não conseguia subir meu rosto para olhar mais do que as suas pernas. Foi horrível. A parte em que me encontro em paralisia foi essa. Em seguida, consegui fechar os olhos e nisso ouvi novamente meu pai gritar. E eu consegui correr para fora do quarto e olhar no batente da escada. E nisso eu fiquei muito assustada, pois era tudo ainda luz de velas, o que me causava muita estranheza. Tudo muito amarelo e sombreado. Não via meu pai, mas ouvia seus gemidos. E por fim, eu finalmente acordei. Acordei de verdade. Percebi que foi como um misto de paralisia com pesadelo. Mas enfim, eu contei essa história porque ontem eu tive uma experiência com a mesma imagem da mulher que varria meu quarto. E eu estou em dias horríveis de saúde, muito gripada e tendo febre. Ontem foi uma das noites horrendas que queimei de febre. E entendo que delirei legal. Mas o curioso é que em várias vezes que eu estava delirando, eu vi essa mulher ao lado da minha cama, ou me olhando pela porta como se a porta estivesse aberta, e novamente eu só via suas pernas, o vestido e suas canelas finas de fora. Dá sempre a entender que são vestimentas antigas. Eu não sei explicar. Porque afinal a sensação do ambiente é como se eu estivesse em outro século e a casa à luz de velas acaba trazendo mais dessa imagem antiga. Coisa que também delirei vendo as mesmas luzes de velas. Dessa vez também via meu pai me chamando ou me espiando junto a essa mulher da porta do meu quarto. Foi horrível. Mas não foi paralisia dessa vez. Foi uma confusão de sonhos, delirando de febre mesmo, como se eu estivesse acordando e presenciando isso. Mas depois eu acordava de verdade. Detalhe, meu pai mora comigo e ainda é vivo. Curioso ele sempre aparecer nisso e sempre ligado a essa mulher. Bom, eu vou contar mais um relato. Eu moro nessa casa por volta de 12 anos. Aqui no início era um bairro que tinha muito mato e umas 4 casas apenas, uma distante da outra. É um bairro afastado da cidade e é uma parte alta, o que fazia com que o ambiente fosse mais frio, neblinoso e habitado mais por animais do mato do que por gente. Tinha muitos lobos, gatos selvagens, sapos, rãs, cobras, etc. E a rua era só lama. Na minha rua existia um único poste. E na esquina de casa, a minha casa fica numa distância de 2 casas dessa esquina. Mas na época não havia casa, e sim mato e esse poste. Os portões da minha casa eram espaçados, tipo grade mesmo, e dava para ver a movimentação da rua. Eis que por volta de 2 meses, mais ou menos, morando aqui, eu estava sentada na área externa da casa, mais do lado de dentro do portão. Por volta das 23 horas, a minha avó assistia à televisão enquanto eu olhava para o nada, na rua. E atrás do poste, onde não havia tanta luz, enxerguei o que parecia ser a sombra de um homem. E esse homem cresceu ao andar para frente da luz. E eu sempre relato dizendo, esse homem se tornou maior que o poste e era todo escuro, com chapéu, magro e curvado. Sumindo após eu ir falar com a minha avó sobre e voltar com ela para ver. Bom, e esse foi o relato que eu recebi no e-mail por uma pessoa que pediu para não ser identificada. Destino cruel. Em uma noite escura de 1995, meu pai, com seu velho Fusca como companheiro leal, atravessava estradas sinuosas em direção à cidade. Ele possuía uma modesta fazenda onde produzia 30 queijos todos os dias, os quais transportava no Fusca a cada 15 dias para vender. Entretanto, seu coração ansiava por algo maior. Um sonho que se materializava na forma de uma reluzente D20, a caminhonete cobiçada da época. Num fatídico dia, o destino pregou uma peça cruel. O Fusca
fiel escudeiro de tantas jornadas, apresentou uma falha mecânica, deixando meu pai sem seu meio de transporte. Desesperado, ele se viu à mercê do fluxo incessante de carros que passavam em frente à sua porta, todos seguindo em direção à cidade. Foi então que um fazendeiro vizinho ofereceu uma carona, mas havia um problema. A cabine da caminhonete não era grande o suficiente para acomodar meu pai. Sem alternativa, ele subiu na carroceria, agarrando-se ao gigante de metal, enquanto o veículo ganhava velocidade na estrada escura. O suspense tomava conta da noite, intensificado pelo som das folhas sussurrantes e pelo vento gélido que cortava o ar. De repente, um ruído ensurdecedor ecoou pela estrada. A caminhonete perdeu o controle, capotando violentamente. Meu pai, preso à carroceria, não teve chances de escapar. Seu sonho foi brutalmente interrompido, sua vida ceifada em cima de uma tão desejada D20. Desde então, um ar de mistério paira sobre aquele fatídico acidente. Alguns dizem que foi o destino agindo de forma implacável, enquanto outros afirmam que há algo sobrenatural envolvido naquele trágico desfecho. O certo é que meu pai encontrou seu trágico fim justamente em cima do objeto de seu mais profundo desejo. Não foi apenas um pesadelo. Sempre fui fascinada pelo sobrenatural. Meu interesse vai desde filmes de terror até lendas e rituais que são ou não do nosso país. Eu não posso afirmar que tenho alguma habilidade sobrenatural, como médio, sensitivo ou etc. Mas eu sempre tive experiências aterrorizantes desde os meus 6, 7 anos de idade. Hoje eu tenho 20 anos, prestes a fazer 21. E ouso dizer que, de todas as experiências que já vivenciei, essa que irei contar agora, com certeza foi uma das, se não a pior que já tive em todos esses anos. Bom, como eu disse, sempre amei o sobrenatural. Embora essas situações um pouco desagradáveis, nada me faziam perder a vontade de assistir a um bom filme ou vídeo de terror, especialmente à noite. Pois bem, isso aconteceu há umas 2 semanas. Meu namorado estava em casa e, como também gosta desse tipo de conteúdo, sempre acabávamos colocando algo do gênero para assistir. E nessa noite em que ele estava comigo, decidimos assistir O Exorcista, O Devoto, que, por sinal, achei muito interessante, embora não chegue aos pés do clássico. Enfim, assistimos, ficamos juntos e ele foi embora. Isso, 00:30 mais ou menos. Arrumei meu quarto e fui descansar. Durante a noite, eu tive um pesadelo muito perturbador. Eu estava em um cômodo de algum lugar que mais parecia um sanatório, que, para quem não sabe, é como se fosse um manicômio, que é basicamente a mesma coisa, eu imagino. Enfim, eu lembro que era pouquíssimo iluminado, não havia janela alguma. Tinha um aspecto sujo e cheio de canos pelas paredes. Realmente aquilo era muito nojento, e eu estava olhando para a parede. De repente surgiu, instantaneamente, 3 mulheres iguais. Estavam olhando para a parede, de costas para mim, pois eu estava mais afastada. Elas tinham o típico traço de uma mulher fantasma. Cabelos longos e pretos, vestidos brancos e muito, mas muito pálidas. Não conseguia ver seus rostos, pois, como eu disse, elas estavam voltadas para a parede e estavam meio que olhando para baixo. De repente, cada uma foi virando para mim, lentamente, erguendo as cabeças e totalmente sem expressões. Para entenderem o que irei dizer a partir de agora, eu preciso contar uma cena em específico do filme que assisti. Então, se você não assistiu e pretende assistir, infelizmente darei um spoiler, tá? Então, a partir de agora, será um spoiler do filme. E se você pretende assistir, vai lá, assiste o filme primeiro e depois termine de ouvir o relato, ou então pule o relato. Bem, no final, há uma cena em que a mulher está tentando repreender o demônio que está na menina. E nisso, o demônio a ataca e enfia um crucifixo nos olhos dela, arrancando-os e fazendo a pobrezinha ficar cega e com o rosto todo sangrando. Agora, voltando para o pesadelo.
Comentei isso porque, assim como a mulher do filme, as 3 mulheres, assim que ergueram as cabeças, dava para perceber que nelas não haviam os olhos também. Nisso, eu me arrepiei inteira. E quando eu digo isso, eu digo que me arrepiei de verdade, na realidade mesmo. Foi algo diabólico que eu senti. Quando isso aconteceu, instintivamente olhei para baixo e fechei os olhos com muita força, mas eu sentia que elas estavam me encarando. Eu sentia o frio daquele lugar, sentia algo que não era desse mundo. E para piorar a situação, depois de uns 10 segundos daquele jeito, comecei a sentir uma mão em minha perna, que vinha subindo até chegar no meu cotovelo. E quando isso aconteceu, juro por Deus no céu, pessoal, eu comecei a me tremer, na realidade, pois, pasmem, eu estava lúcida, estava um pouco acordada. Eu me tremi como se estivesse tomando um choque, quando o corpo vibra e você não consegue nem respirar. Para piorar mais ainda, essa mão foi seguindo vagarosamente até meu ombro, e assim que parou, algo sussurrou em meu ouvido. Não adianta você fechar os olhos, nem se inclinar para baixo. Estamos aqui com você. Eu comecei a me tremer ainda mais, pois essa mão meio que tentou chegar até a minha cabeça. E enquanto passava pelo meu braço, parecia que eu estava entrando em transe. Parecia que eu não iria conseguir me controlar e não estava conseguindo respirar. Infelizmente, eu tenho esse problema de estar meio acordada e não conseguir respirar. Me bate um desespero e tento de todas as formas acordar para valer, e assim conseguindo respirar novamente. Foi o que eu fiz. Tentei tomar controle do meu corpo totalmente, e quando finalmente consegui fazer isso, eu sentei com tudo na cama. Inspirei e expirei várias e várias vezes, e eu estava olhando para a parede o tempo todo. Encontrei meu celular que estava debaixo da cama e acendi a lanterna para ver se tinha algo no quarto. E eu não encontrei nada, mas ouvi, de repente, meus passarinhos, muito agitados do lado de fora. Eles ficavam bem do lado do quarto, então fez muito barulho. De repente, ouvi respirações e arranhões na janela. Não eram de humano, eram de cachorro. Eu fiquei observando um pouco e percebi que tinha sim um cachorro do lado de fora. Ele deve ter se assustado com meu barulho e se levantou do chão. Sentou e ficou me encarando um pouco. Me senti melhor porque dizem que os cachorros sempre conseguem ver e sentir coisas que não são desse mundo. Então, como eu imaginei que ele não latiu, nem se estressou com nada, me convenci de que tudo aquilo tinha sido apenas um sonho. Ou, melhor, um pesadelo. No dia seguinte, eu fui conversar com a minha irmã mais nova. Ela sempre sabe de tudo da minha vida. E também tem umas histórias assustadoras para contar. Falei tudo o que aconteceu e principalmente do cachorro, que me acalmou na última noite. Quando eu terminei de contar, ela me olhou assustada e dando até uma risada de nervosa, preocupada comigo. Eu perguntei o porquê daquilo, daquela reação. Minha mãe é criadora de animais e também faz hospedagem. A cachorra que eu vi pela janela era um dos hóspedes e que ficava solta em casa, pois não saía e sempre foi boazinha. Pois bem, eu falei com a minha irmã que era ela que estava em minha porta. Minha irmã, então, continuando com sua risada de nervosa, me disse: Natália, essa cachorra foi embora há uns 2 dias. Quando ela falou isso, eu achei que ela estava brincando. Eu fui procurar nas câmeras de segurança daqui de casa e não encontrei nada, nada. Nem a irmã dela, já que eram 2 cachorras. Aí eu entrei em desespero interno, pois eu tive certeza de que tudo aquilo que vivenciei na noite passada não foi apenas um pesadelo. E desde esse episódio, não consigo mais dormir direito. Mudei minha cama para o meio do quarto, onde pelo menos eu durmo olhando para todo canto. Minha Alexa, que fica na estante, às vezes, às 3h20 da manhã, começa a aumentar e diminuir o volume sozinha. Às vezes diz coisas como: não entendi, o que quis dizer? E isso desde o final do ano passado. Ela não tinha feito mais isso, mas depois dessa noite ela começou a fazer novamente.
E isso sempre me assusta, porque eu não falo dormindo. Eu não sou sonâmbula. Isso é muito assustador. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu estava desenhando em meu quarto, quando do nada o guarda-roupa abriu sozinho, como se alguém tivesse aberto na hora da raiva mesmo. E nisso caiu todos os meus copos de plástico que guardo. Chamei minha irmã e, com um tom de brincadeira, me disse: "É, amiga, você tem um demônio de estimação." Eu ri, mas isso até agora está me assustando. Será que eu estou sendo assombrada por alguma entidade? Será que tudo isso é apenas coincidência? Será que ver tanta coisa maléfica e ler sobre me aproximou de algo ruim? Bom, eu não sei. Ainda continuo vendo filmes de terror, sozinha e com meu namorado. Maratono lendas e rituais no YouTube. Mas todas as noites, assim que me deito, automaticamente olho para um canto do quarto, onde fica um espelho, e onde também ficava a minha boneca Isabelle. Uma boneca que me assombrou por anos quando pequena, que até já contei aqui no podcast. Enfim, eu não sei se eu estou sendo perseguida ou tudo isso é coincidência. Mas agora estou com muito medo de virar mais uma pessoa que está sendo controlada por algo ruim. Pois estou muito sensível. Muitas coisas ruins andam acontecendo comigo na minha vida pessoal. Minha saúde espiritual e mental estão fracas. E isso sempre abre portas para coisas do além entrarem e se aproveitarem. Espero conseguir buscar ajuda, não importando qual seja. Mas quero deixar mais uma vez claro: não foi apenas um pesadelo. O que senti naquela noite foi muito real e eu nunca vou esquecer. PS, desculpa se falei demais, mas amo contar os detalhes, pois quero que saibam o quanto foi real. E esse relato aqui foi enviado pela Natália. Ela escreve de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Natália, muito obrigada por contar sua história. Olha, eu não acredito que apenas por você gostar tal dessas coisas atraia, né? Porque, vou falar por mim, eu sempre gostei de sobrenatural. E quando eu era mais nova, assim, da sua idade, eu sentia muito, muito medo mesmo. Então, assim, me deixava mais sensível ao medo, mas eu nunca vi nada. Então, assim, eu tinha muito medo, eu até já contei algum episódio, eu não ia nem ao banheiro sozinha, sabe? Então, eu sofri as consequências depois, eu não ficava em casa sozinha, mas assim, sonhar, eu nunca sonhei, ver, ouvir, nada, nada, mesmo com muito, muito, muito medo. Aí eu assistia filmes de terror, eu lia fóruns na internet, então eu acredito que só a curiosidade por si só não atrai esse tipo de coisa. O que eu já percebi aqui é que algumas pessoas, elas são mais suscetíveis, né, a esse tipo de coisa, pessoas que estão passando por problemas pessoais, problemas como depressão, problemas na família, né? Já vi alguns casos, pessoas sofrendo com a separação dos pais, enfim, alguns problemas que afetam, né, a pessoa ali, deixa tipo enfraquecido. Eu acredito que é isso, sabe? Então, eu já percebi esse ponto em comum em algumas pessoas aqui que escreveram para mim, tá? Mas continue, procure ajuda. Claro, né? Se está te fazendo mal, procure ajuda. Mas fica a dica aqui, pessoal, se vocês acham que consumir esse tipo de conteúdo atrai, a minha resposta é não. Eu falo assim, mas é com a maior convicção. Não atrai. Porque eu não vejo nada. Eu leio aqui relato à noite. Eu não tenho medo mais de nada. Não, tenho medo de bandido, mas assim, não tenho medo de nada, 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 nada. Zero, zero. Parece que eu sou morta aqui por esse sobrenatural. Infelizmente, assim, eu queria ser um pouco mais sensível, né? E nunca atraí, né? Então, a minha casa era pra estar cheia de demônio aqui. Meu quarto, eu leio aqui no meu quarto, durmo igual uma pedra. E é isso, gente, tá? Espero ter ajudado, e se vocês tiverem alguma dica aqui, deixe no comentário, onde você estiver ouvindo, se tiver como comentar, comente aqui, deixa a dica para nossa ouvinte aqui, a Natália, tá bom? Até. Obrigada, Natália. Se tiver mais, pode enviar. Daniela, bom dia. Eu me chamo Fabrício Fiorese, eu falo de Castelo, Espírito Santo. Eu tenho duas historinhas para contar aqui, que na verdade foi da minha mãe.
Minha mãe estava me contando essas histórias esse final de semana lá do lado do fogão a lenha, lá no sítio. Vamos lá, o primeiro. O primeiro aconteceu no distrito de Rio do Peixe, na cidade de Afonso Cláudio, aqui no Espírito Santo também. Na época, né, minha mãe pequena, ela falou que na época ela devia ter uns 7, 8 anos. Meu avô, ele era pedreiro, né? Trabalhava, eles moravam na roça, né? Aí ele trabalhava na casa dos vizinhos lá, né? Fazendo ali na comunidade e tal. Aí ele estava trabalhando fora, né? Fazendo uma casa. E aí uma sexta-feira de tardezinha já, né? Crepúsculo já, finalzinho de tarde, início de noite. E aí tinha uma trilha, né, para chegar até a casa, que cortava caminho, não passava pela estrada. E essa trilha descia um morro em zigue-zague. E aí o meu avô, ele tinha o hábito de andar assoviando. Aí a minha mãe escutou o assovio do meu avô. Aí ela e minha tia correram para a janela para ver, né, o meu avô chegando em casa. Aí elas viram ao longe o meu avô, né, supostamente o meu avô, com a camisa branca, um cigarrinho de palha e assoviando. Só que na distância não tinha certeza, não conseguia ver a fisionomia, né? Mas tinha todas as características e assoviando igual o meu avô costumava assoviar. E nisso elas acompanhando, né? Na janela, acompanhando ele descendo. Aí de vez em quando via, né, a brasa do cigarrinho de palha acender, né? Ficar mais forte, que dava aquela tragada. E ele assoviando e descendo. E nisso chegando em casa, tinha um corguinho. Tinha um corguinho para atravessar com as pedrinhas. Aí elas chegaram a ver o vulto de, né, a pessoa atravessando o corguinho e tal. Aí correram para a porta para esperar o vovô chegar. E nisso o vulto, a pessoa desapareceu, não chegou. O meu avô mesmo só chegou em casa no dia seguinte e diz ele que dormiu lá porque ele terminou o trabalho muito tarde, ficava muito escuro para vir embora, ele acabou dormindo na obra e só veio no dia seguinte. Então, assim, na teoria não era o meu avô e até hoje ela não sabe quem é. E uma outra história que até meio que uma tragédia de família, né? Aí eles já tinham mudado, eles já estavam morando na comunidade de Indaiá, na cidade de Conceição de Castelo, e eles que precisavam de fazer um cemitério. E ninguém queria fazer o cemitério porque tinha uma lenda lá que dizia que quando alguém faz um cemitério, alguém da família morre. E o meu avô, sempre muito cético, não acreditava nisso, né? Aí ele falou, não, eu vou fazer o cemitério, não acredito nessas coisas, vou fazer o cemitério. E ele fez o cemitério. E infelizmente, 4 meses depois, a irmã mais nova da minha mãe, Maria da Penha, faleceu. E aí a minha mãe fala, até arrepiei agora de contar a história. Aí a minha mãe fala assim, isso provavelmente é verdade, porque aconteceu lá em casa. Então era isso, Daniela. Ela falou que tem mais algumas histórias, assim que ela for me contando, eu for lembrando, eu vou passando para você aqui. Grande abraço, eu sou muito fã, eu ouço o podcast aqui, eu sou fisioterapeuta e eu vou atender meus pacientes domiciliares, né? Às vezes a maioria deles são pacientes acamados e são pessoas com enfermidades maiores, assim, né? Então não interage com a gente. Aí para passar o tempo eu coloco o fone de ouvido aqui e vou ouvindo o podcast enquanto eu vou atendendo esses pacientes. Grande abraço. Boa noite. Vamos lá. Eu sempre tive problemas assim relacionados a comportamento. Quando eu era criança, eu conversava com pessoas e as pessoas falavam que eu falava sozinha. A minha primeira história horrenda assim que eu me lembro, eu já tinha uma consciência um pouquinho maior, né? Era um pouquinho madura, né? Foi quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui para a escola. Naquela época eu estudava, acho que era a 3ª série. A escola era perto da minha casa, uma rua de trás da minha casa. E eu lembro que nesse dia tinha reunião de pais. E a reunião de pais eram os pais junto com os alunos, que a sala de aula era bem rebelde, né? E aí acho que a professora queria dar uma chamada em todo mundo. E eu me lembro que todos os pais foram nesse dia e eu fiquei lá amuada no canto, porque não tinha ninguém da minha família. Horas antes, quando começou a aula, a professora passou as tarefas no quadro e eu me lembro que eu tive dificuldade para poder escrever, né, no caderno o que ela passava. Eu abri o meu caderno e vi a cara da minha irmã toda amassada no caderno. Eu chamei a Pro e falei para a Pro que eu não estava conseguindo porque a cara da minha irmã estava ali no caderno toda amassada. E ela olhou o caderno e falou, não tem nada, coisa da sua cabeça e tal.
Passou, né? Teve a reunião de pais. Eu lembro que a minha irmã, ela já até falecida hoje em dia, ela chegou na porta da sala de aula, conversou com a professora. A professora falou pra mim, na hora que acabou a reunião de pais e tal, eu falei, por que a minha irmã não ficou na reunião? Eu não entendi, né, muito bem. Ela falou assim, olha, eu quero que você vá pra casa e não olhe nem para um lado nem para o outro e não fale com ninguém. Vá direto para a sua casa. E a professora começou a chorar, eu não entendi nada. Quando eu cheguei na minha casa, a minha casa era um quintal bem grande, assim, sabe, de terra. Tava cheio de gente. Naquela época não existia telefone. Era tudo, todo mundo se comunicava assim, pessoalmente ou por carta, né? O telefone era muito raro, assim, no bairro onde a gente morava. E eu me lembro que eu cheguei e a minha avó me contou que a minha irmã tinha se matado. Ela se jogou debaixo de uma carreta e a cabeça dela virou um papel. Foi um negócio assim, muito louco, assim, sabe? Que até hoje eu falo assim, meu Deus, exatamente quando eu lembro que colocaram ela num caixão lacrado, assim, ficava só uma partinha assim do rosto no vidro, assim, e assim a cabeça dela tinha virado realmente um papel, a parte de trás da cabeça dela tinha sido esmagada, ficou só a face, assim, sabe? Uma coisa horrível. Tem uma outra história de quando eu era pequena. Tinha um homem que sempre conversava comigo e brincava comigo direto. E falava pra minha avó que era um homem muito parecido com meu irmão. Aí a minha avó falava, você deixa de ser doida. E esse homem, ele sempre brincava comigo, conversava, contava as coisas pra mim que ia acontecer. Eu sempre contava pra minha avó tudo o que ia acontecer. E aí a minha avó, ela tinha um filho falecido. Ele morreu, tipo, acho que um mês antes do casamento. Inclusive, a história dele é bem famosa aqui na cidade, que ele morreu prensado numa pedra. Hoje em dia tem a gruta lá de Santa Luzia, que tem a Pedra do Amor, que é a pedra onde ele foi esmagado. Eu não era nascida na época, quando esse meu tio faleceu. E aí, o sonho da minha avó era ter uma foto desse filho, porque ela não tinha. Anos e anos se passaram, e minha avó ganhou uma foto de uma pessoa do passado que reencontraram, que era de um time de futebol. E nesse meio desses jogadores, né, da fotografia, tinha meu tio. Só que a minha avó não tinha me mostrado essa foto. Quando eu peguei a foto e olhei, eu apontei exatamente para o meu tio e falei, é esse homem que conversa comigo. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.